Corinthians voltou a trabalhar hoje, mesmo visando o clássico contra o São Paulo. Carille terá ao menos 2 desfalques certos, já que Balbuena e Romero estão com a seleção do Paraguai. Reapresentação do Corinthians, CT Joaquim Grava, clima de absoluta tranquilidade por aqui. No gramado, apenas os jogadores que não atuaram na vitória de 2-0 sobre o Bragantino, exceção feita ao goleiro Cássio, que trabalhou normalmente aqui no campo 2 do CT Joaquim Grava. Os jogadores titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia do clube. O técnico Fábio Carille já começa a quebrar a cabeça em relação à equipe que vai enfrentar o São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, jogo que acontece no Morumbi no próximo domingo. Ele continua sem Fagner, que está servindo a seleção brasileira, e terá ainda mais 2 problemas. Balbuena, servindo a seleção paraguaia, não vai atuar nos 2 jogos contra o tricolor. O mesmo ocorre com o Romero, jogador que também foi convocado pela seleção paraguaia. Para o lugar de Balbuena, Pedro Henrique deverá ser efetivado na equipe titular. No lugar de Romero, Matheus Vital continua na equipe. O técnico Fábio Carille falou sobre a escalação para o jogo com o São Paulo. E se Ralf, principal novidade no último jogo, jogador que inclusive foi um dos destaques do Corinthians, será mantido na equipe. Vamos analisar o São Paulo. É Pedro que joga no lugar do Balbuena, já está definido. Eu sei que o São Paulo não tem uma bola aérea assim tão forte, né? Que nem é o Bragantino, que nem sempre foi os times do Marcelo Veiga. Claro que todo mundo quer jogar. Se você ficar feliz que está no banco, tem alguma coisa errada. Todos querem jogar. Mas todo mundo respeita um outro. Quem tem a ganhar é só o Corinthians. Se a dor de cabeça tem que ser do Carille, não tem que ser nossa. Outro atleta que foi destaque na vitória sobre o Bragantino é o volante Maicon, autor do segundo gol da classificação contra o Bragantino. Especula-se por aqui que existe uma proposta oficial do Shakhtar da Ucrânia em relação ao seu futebol. O Corinthians não nega que possa negociá-lo, já que vive dificuldades financeiras. Vamos aguardar se no meio do ano teremos outra novela, outra possível saída de jogadores daqui do Corinthians. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Ô Chico, desculpa. Não. Antes de falarmos do clássico, só para localizar essa questão do Michael, não é só porque o Corinthians tem problemas financeiros. O próprio Michael quer ir para a Europa também. Então, na verdade, é uma transação que é boa para todo mundo. Mas para o Corinthians é bom? Sim, para o Corinthians é bom. Para o Michael, tanto que o próprio Carille admitiu na coletiva ontem que ele tinha deixado o Michael de fora por um tempo, justamente já prevendo a saída dele. Já prevendo a saída dele. É um jogador promissor, tem tudo para fazer uma carreira de sucesso na Europa, chegar à seleção brasileira também por atuar lá na Europa, portanto acho que é uma coisa irreversível, ainda mais com a bola que ele está jogando. O golaço que ele marcou ontem foi demais. O problema é que o preço eu acho baixo, que são 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, 8 vezes 4, dá o quê? Dá 30 milhões. Quer dizer, eu acho que é um preço baixo para o mercado europeu. Mas, enfim, acho que pelo menos valia os 12, os 13 milhões de euros, né? Mas ele tem interesse, você tem razão, e eu acho que jogador insatisfeito tem que sair. Jogador que, eu sou ir para a Europa, então vai, meu filho, sabe? Porque é melhor colocar alguém com vontade e contente. Senão fica igual o Lucas Lima, lembra? Mas não, imaginar que ele está com vontade, está sendo profissional, na verdade, só está querendo dar um outro passo na carreira. Ele está dando aquele pulo que todo jogador brasileiro sonha, né? Porque aqui no Brasil é assim, você mora num país maravilhoso, legal pra caramba, mas todo mundo sonha com Nova York, né? Se eu pudesse, eu morava em Nova York. Aí outro dia, o maluco lá atropelou 8 pessoas. Tinha 5 argentinos e 3 chilenos, que não morreu nenhum americano. Todo mundo casado lá com americano. Só tem estrangeiro lá fora. Então é assim. Então o cara está jogando no Corinthians, que é o maior clube do Brasil, mas está sonhando em jogar lá. No Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Quer dizer, mas enfim, gosto é gosto, então paciência. Eu acho que eu não trocaria o Corinthians por nada. Shakhtar Donetsk eu não iria. Agora, se você me chama para a Espanha,
aí é diferente. Ainda mais o frio que vai estar lá. Mas enfim, sei lá, cada um é cada um, e se a proposta vier é que o Corinthians e ele se entendam e ele que vá. Bom, e o Cleison fora do jogo, porque hoje estava tratando o joelho direito, faria muita falta? O Romero vai fazer mais falta, né? Embora não tenha jogado no final de semana. O Balbuena vai fazer muita falta. Aquela história que a gente comentou, né? Chega na fase decisiva, aí os clubes perdem os seus principais jogadores. É uma coisa... o Corinthians perdeu o Fagner, que está na seleção brasileira, que ela jogou hoje. Perdeu o Fagner, Balbuena, Romero. E Romero. Então, quer dizer, são 3. Agora, eu quero dar São Paulo também está desfalcado. Sem o Cueva. Então vamos ver do São Paulo. Mas espera um pouquinho, antes de falar do São Paulo. Eu quero, agradecer publicamente ao Romero e ao Balbuena, que eles eram para se apresentar anteontem. E eles pediram licença para ajudar o Corinthians a se classificar para as semifinais. Então, isso aí, eu acho que é vestir a camisa do clube, sabe? Isso é vestir a camisa do clube. Então, muito respeito com esses 2 paraguaios, viu? E a gente vê muito jogador brasileiro fazer isso com os times lá de fora, né? Exatamente. E que legal que eles fizeram isso com o Coringão.